nos animais e vi Deus que não achou ninguém ali para ser parceiro. Então, houve outra reunião. Não achamos uma mulher perfeita para o homem. Fizeram o homem cair no sono profundo. E da costela do homem saiu a mulher. Osso do osso, carne da carne. Uma coisa linda é falar da criação do Senhor. Aleluia. Mas para que não seja muito grande o tempo, Deus criou a mulher e a mulher foi intitulada e chamada varoa por Adão. Esse foi o primeiro nome de Eva, varoa, porque do varão ela foi tirada. E nisso os dois ficaram para cuidar de um jardim. Qual é o nome do jardim? No jardim não precisava de chuva. Qual é o nome da irmã? Gabriela? Não precisava de chuva. Deus fazia um vapor vindo da terra e esse vapor regava. Imagine as frutas lindas que tinham naquele jardim. Imagine como deveria ser. Será que naquele jardim tinha frutas que não existem hoje na feirinha ali do Tabuão? Será que naquele jardim tinha frutas que hoje a gente paga o olho da cara para comer? Tinha toda espécie de frutas ali para comer. E uma coisa linda, agora quem é homem, quem é mulher, que sai todo dia de madrugada para trabalhar e ganhar o pão, vai dar um glória. Naquele tempo não precisava trabalhar para comer, era tudo de graça. Não precisava de esforço, não precisava de cansaço. Não tinha patrão, não tinha ali supervisor. Era só morar e dar glória. Era só se alimentar e dar glória. E eu digo mais para você que se sente sozinho, a palavra de Deus vai dizer que Deus descia no jardim, passeava com o homem. E estou falando do próprio Deus ali, pegar na mão de Adão e ali trocar uma ideia. Olha que bacana, gente. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa penetrante em nosso coração. Deus deu um jardim para o homem que não precisava de mais nada. E ele era a própria luz do homem. E nisso a própria companhia também. Eles poderiam comer livremente de todas as frutas, mas somente um fruto eles não poderiam comer. Aleluia! Somente um fruto. Tinha duas árvores no jardim que não existem no resto do mundo. Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra é a árvore da vida. Vamos lá, irmão. Não precisa ser muito inteligente. Vou fazer para vocês a mesma brincadeira que fez na igreja. Se tivesse numa feira e o feirante falou: ó, tem uma fruta aqui que dá conhecimento do bem e do mal, mas eu tenho outra aqui que te dá a vida eterna, e as duas é de graça. Qual tu escolhe? É de graça? As duas é de graça. Uma dá o conhecimento do bem e do mal, e a outra dá a vida eterna. Conhecer o bem eles já conheciam. Como conheciam o bem? Não trabalhavam, comiam de graça, passeavam com Deus. Eles conheciam o bem. E para que eles queriam conhecer o mal? Eles escolheram qual? Justamente aquela que não poderia comer. E é assim que acontece com muitos irmãos. Eles escolhem justamente aquilo que Deus proíbe. Escolhem justamente aquilo que Deus diz não. Isso é tradução da própria infantilidade cristã que existe nas igrejas. O crente, ele está na igreja, ele escuta não, e ele se revolta com Deus, com o pastor, com o obreiro, porque existe uma infantilidade na igreja, pensando que o não de Deus é ruim. Não, o não de Deus ainda continua sendo bênção. Porque toda palavra que procede da boca de Deus é o que traz a vida para o homem. Aleluia. E o não foi a primeira palavra que o Deus falou para o homem: não comerá do fruto, como disse o nosso querido pastor Eliseu Rodrigues. Então, entendem,
Quando Deus te dá um não, dê glória. Quando Deus fechar a porta de emprego, dê glória. Quando Deus fala, não quero você naquela empresa, dê glória. Quando Deus não permitir que você pegue o ônibus, como a minha esposa falou no culto hoje, dê glória. Entenda que o não ainda é bênção de Deus. Assim como sim. Glória a Deus. E nisso eles comem o fruto e acontece aquilo que a gente sabe de cor e salteado. Mas continuando, cerca de 4.100, 4.200 anos depois, nasce um homem que viveu durante 30 anos sendo pai, sendo filho de Maria e José, com uma promessa que veio de um anjo dizendo que ele seria o Cristo. E esse homem, ele viveu de maneira simples, ele trabalhava, ele tinha o mesmo ofício do pai, carpinteiro. Trabalhava, fazia o seu serviço manual, fazia o seu serviço ali braçal. Só que 30 anos chega e esse homem encontra outro homem também que tinha uma chamado João Batista. E esse homem faz uma pergunta para esse homem, dizendo: eu que preciso de ser batizado por ti, vem tu a mim. E esse homem responde dizendo: faça para que a justiça seja feita. Ou seja, quando esse homem foi batizado, João Batista detalha que viu uma pomba vindo do céu, conforme o Espírito Santo vindo em forma de uma pomba e descendo sobre aquele homem no Jordão. E uma voz do alto dizendo: este é meu filho em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho que me dá orgulho. Esse é meu filho que me dá felicidade. Por quê? Porque ele desceu o Jordão para que fique muito maior a explicação e para que você entenda a profundidade. Jordão significa aquele que desce. Jordão significa aquele que desce. Então Jesus, sabendo já que era o Filho de Deus, sabendo já que era o enviado da terra, ele olha para João Batista e diz: me batiza para que a justiça seja feita. E no rio daquele que desce, ele desceu. E lá do céu o Espírito de Deus o exaltou dizendo: ele é meu filho. Glória a Deus. E a primeira função do Espírito Santo é levá-lo ao deserto. Adão foi colocado por Deus no jardim. Jesus foi levado por Deus no deserto. Entenda a dualidade e a ambiguidade dos dois locais. No jardim eu tenho fruta para comer, eu tenho sombra. No deserto eu tenho sol escaldante e areia sobre meus pés, e há brumas me perseguindo, querendo a minha queda. Deserto é lugar onde a gente sente fome. Deserto é lugar onde a gente sente sede. Deserto é lugar onde a gente está sozinho. Deserto é lugar onde a gente tem que viver na dificuldade. E uma coisa é linda: o Espírito leva Jesus com o intuito único de ser tentado pelo diabo. O intuito único. Meu irmão, entenda que a palavra diabo e a palavra Satanás, ela tem uma diferença tão grande. Satanás é adversário, diabo, tentador. Satanás, adversário, diabo, tentador. Quando a Bíblia vai falar lá em 1 Pedro 5,8, ele diz: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo anda em derredor, como leão, procurando aquele que possa devorar. Quer dizer que o sedutor, ele ruge como leão. Meu amigo, o único animal que é ser chamado de leão é Deus. Ele tenta ser como Deus, mas nunca será. Nunca. Mas ele vai te enganar para você pensar: eu vou pecar, mas Deus me perdoa. Eu vou pecar, mas Deus está no controle. Hoje existe a desculpa gospel. Eu estou no pecado, mas Deus derramou sobre minha graça. Entenda, Deus não derrama
aparece, o ser humano não está com fome. No deserto ele só aparece quando Jesus sente fome. Você percebe a diferença desses dois? O diabo, ele é astuto, como diz em Gênesis. Ele é astuto. Ele procura o momento oportuno. Ele procura o momento exato. Por isso que Jesus, ele nos alerta dizendo: orai, vigiai, porque o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Por isso que Jesus é sábio quando diz que a gente que está de pé, vigiai para que não caia. Porque nós estamos de pé, a gente tem que estar sempre atento. Como foi dito pelo irmão aqui, o diabo tem ceifado vidas. O diabo tem trabalhado na destruição. E ele está destruindo vidas de jovens, no engano, na ilusão. Porque ele tenta seduzir a nação. Mas a nação que é eleita por Deus, como diz a palavra de Deus, que outrora vivia segundo a corrupção desse mundo, escolheu um caminho diferente para chegar a ser incorruptível. Que significa isso, pastor? Aquele que dizia no lamaçal, no chiqueiro como um porco, escolheu ser lavado pelo sangue do Cordeiro para conseguir entrar na festa preparada para nós, para conseguir entrar naquele dia no santo lugar, para conseguir receber a salvação de Deus. Quem está entendendo aí, dá uma glória a Deus. E o diabo, meu irmão, é ardiloso, muito ardiloso. Para amanhã ele chega, porventura, Deus falou: comerá das árvores livremente. Para Jesus, se tu és filho de Deus, está com fome. Mas tu é filho de Deus, pega essa pedra aqui e transforma em pão. E come. Para a mulher, respondeu: não, Deus não falou isso não. Deus falou que a gente pode comer livremente. Mas essa árvore aqui a gente não pode comer, porque o dia que a gente comer dela a gente morre. O diabo: mentira. Você percebe que o diabo é sempre contra a palavra de Deus? Ainda que ele use a palavra de Deus, ele usa sempre o contrário. Ele sempre distorce aquilo ali para enganar. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa, mas eu não quero que você sinta medo, não. Eu quero que você fique vigilante. Existe ser mais próximo de Deus do que os anjos? Só o filho, né? O diabo enganou até essa parte. Para que você entenda, vamos pela matemática. Vamos pela matemática? Eu vou usar a geometria. Quem aqui já comeu pizza? Quem já comeu pizza? A pizza vem quantos pedaços? Depende dessa, uma grande é 8, né? Tem 8 pedaços na pizza. Supondo que você come uma terça parte, significa que você comeu 2 pedaços de pizza. É pouca pizza, né, irmão? Porque crente come bastante, né? Mas vamos aumentar aí a proporção. Vamos? No Brasil, tem cerca de 211 milhões de habitantes. Uma terça parte seria equivalente a 50 milhões. Muita gente, sim ou não? Gente demais. Posso aumentar um pouquinho mais para você entender? O céu com certeza é maior que o Brasil, sim ou não? É? Então vamos aumentar. Na Terra tem cerca de 7 bilhões. Quanto? 7 bilhões. 7 bilhões de seres humanos. Uma terça parte seria equivalente aí a 2,5 bilhões. 2 não, quase 2. Coloca 1,7 bilhões de pessoas. Muita gente, sim ou não? É muita gente para enganar, sim ou não? Vamos aumentar mais o quadro? Será que o céu é maior do que a terra?
terra como os cabelos de seus pés. Você entendeu como o diabo é ardiloso, irmão? É Deus. Aleluia. Imagine o número de anos que ele enganou. Meu Deus. Então, crente, não se engana não. Ah, eu não leio muita Bíblia não, mas Deus me entende. Deus. Aleluia. Deus até te entende, mas o diabo está nesse negócio aí de você não ler Bíblia, crente. É Jesus. Ah, não, eu continuo no pecado, mas Deus me perdoa. Deus pode chegar um dia e te perdoar, meu irmão, mas o diabo ele adora quando tu peca. É Jesus. Ele adora, porque ele sabe que está quebrando ali tua aliança com Deus. Ele sabe que quando você ficar no pecado, você vai estar distante. Você não vai fazer parte do corpo, e é isso que ele quer. É Deus. Aleluia. Eu vou apertar o calo, posso apertar? Posso apertar mesmo? Tenha licença. Ah, mas é só uma mentirinha. Ah, é só mentirinha. É só mentirinha pequenininha que eu disse pro supervisor. Que eu quis acordar um pouquinho mais tarde, eu peguei o ônibus atrasado. É só mentirinha. É só mentirinha que eu disse pro meu esposo. É só mentirinha que eu disse pro meu pastor. É só mentirinha pequena. O diabo adora que você diga essa mentira, porque ele se lembra de João 8, quando diz o seguinte, que o diabo é pai da mentira. Então ele entende que quando você diz essa mentirinha, você está reconhecendo a sua paternidade. Porque o Filho de Deus, ele vive na verdade, não na mentira. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu posso continuar? Eu tenho licença. Fala, Jeová. Não existe meio termo para ser de Deus. Não existe ser o crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Não existe estar na igreja uma coisa, estar no mundo outra. Tira isso do teu conceito. Seja reconhecido como obreiro na igreja e seja reconhecido como obreiro no trabalho.